Olá, sou Nivanilson Sena, da Escola Nova Esperança. E hoje estamos aqui com um dos artistas alenquerenses, o professor, né, Heraldo Lopes, que vai nos falar um pouco sobre um dos maiores símbolos da nossa cidade, sobre a bandeira de Alenquer. Professor, muito boa tarde. É um prazer ter o senhor com a gente aqui novamente. Prazer é todo meu, Nivanilson. Poder ter essa oportunidade de falar com quem nos ouve, com quem nos vê. Nesses momentos conturbados, a gente tem vivido pelo segundo ano consecutivo uma Semana da Pátria atípica. A gente estava acostumado com as escolas se preparando, gastando, se ornamentando para poder falar um pouquinho da história de Alenquer, para poder exaltar os seus símbolos municipais, estaduais e nacionais. E aí eu aceitei o convite e a gente vai falar um bocadinho. Sou todo seu, pode falar as perguntas que você deseja e a gente... Professor, sabemos que a bandeira de Alenquer sofreu ao longo dos tempos modificações e a última foi feita pelo senhor. Como surgiu a ideia de refazer ou modificar a bandeira de Alenquer? Bom, Ivanilson, é o seguinte, a bandeira de Alenquer, uma bandeira bem mais antiga, era muito aproximada à que a gente tem hoje, é muito parecida com os trapézios verde e amarelo, e ao centro tinha uma cruz vermelha, que representava a fé e devoção do povo alenquerense. No centro branco, que também representava a paz. Mas, com o tempo, com algumas administrações que Alenquer também teve, se confundia essa bandeira, que era essa bandeira com uma cruz ao centro, com uma outra bandeira, que era uma bandeira que colocava o selo municipal, que sempre foi bem definido de Alenquer, o selo municipal ao centro dessa bandeira. E o que acontecia em momentos, por exemplo, como esse, que momentos cívicos, era de que a mesma escola apresentava duas versões da bandeira, ou escolas apresentavam versões diferentes. Então, nessa época, no início dos anos 2000, a vereadora Aurianina, na época, propôs em um projeto de lei que se pensasse ou se repensasse a respeito dos símbolos municipais. E nessa época eu recebi o convite de poder fazer uma nova bandeira, ou redesenhar a bandeira, de se ter uma possibilidade de uma nova bandeira. E essa bandeira foi aprovada na época, dentro das nossas limitações tecnológicas. Eu desenhei ela em um programa muito limitado. Hoje praticamente os jovens ou até as pessoas que podem nos ouvir nem se lembram mais de um Paint bem antigo, que era um programa antigo que se pediram algumas coisas. A bandeira, então, por opção minha, e na época eu achava que a gente devia preservar grande parte da história dela, por conta disso os trapézios em verde e amarelo, e alguns vereadores tinham a proposta de dizer, olha, a gente precisa acrescentar símbolos, alguns outros símbolos, que eu acho que tu tem perguntas específicas a fazer, que são outros símbolos, outras imagens, uma simbologia, uma semiótica que diga mais, olha, isso é Alenquer. Então a gente tinha essa possibilidade, que hoje é uma bandeira realmente muito difícil de ser desenhada, mas ela foi uma ideia meio que na colaboração de muitas pessoas que queriam alguma coisa que representasse Alenquer. Então, dentro da nossa bandeira, a gente encontra as representatividades de Alenquer na cultura, nos bens materiais Conte um pouco o que significa as cores da nossa bandeira. É o verde, a gente é similar, isso é bem similar à bandeira nacional. O verde é a nossa natureza, o amarelo, como sempre, as nossas riquezas. A gente tem as riquezas, só que elas têm um misto não só das riquezas como o ouro de Alenquer, embora nós tenhamos riquezas minerais, mas as riquezas mais relacionadas à riqueza da natureza. Por isso a associação sempre com o verde. E a gente tem outros símbolos. Ao envolto do círculo, a gente tem abaixo dele, como se sustentasse toda essa simbologia, a Vitória Régia, como uma lembrança às nossas cheias, que Alenquer é marcada pelas cheias, e por se ter essa presença marcante da natureza, nas lendas também. A Vitória Régia, dentro da Vitória Régia, a gente tem ouriços de castanha, porque a gente também já foi conhecido muito por produzir castanha. A gente tem muitas castanheiras, tem muitas regiões que tem muitas castanheiras, então nós produzimos muito castanha. E o saudosismo maior
é se entrelaçar, que geralmente nesses símbolos patrióticos são envoltos de outros galhos, que são louros, por exemplo. No nosso caso, o nosso louro é a juta. Então é um galho de juta de um lado e de outro, para lembrar também que nós um dia nós nos tornamos e nós fomos os maiores exportadores de juta do mundo. A gente chegou a ser muito reconhecido por isso internacionalmente. Tínhamos uma produção muito grande de juta. No ano de 2017, a gente fizemos um trabalho enquanto estava na secretaria com aquelas latas que conservavam as sementes de juta daquela época, que também era uma lembrança a esse momento, um momento histórico, um momento de muita recordação, que a gente espera que além de saudosismo, a gente tenha a possibilidade de nos tornarmos, quiçá um dia também, exportadores de outras matérias-primas, talvez. Professor, dentro do círculo também temos um gavião, né, uma cruz e um dos monumentos da cidade, dos deuses, e um pescador. O senhor pode nos falar um pouco sobre cada imagem dessas, o que elas representam? O pescador é o povo. Na figura ali do povo, a gente tem um povo associado ao lado dele, que era para tentar preservar a imagem da primeira bandeira, o cruzeiro. Então a gente tem um cruzeiro, dessa vez o cruzeiro em branco também, que representa a paz. O pescador na representação do povo também, do povo em si. E a gente tem acima o gavião, que não é um gavião qualquer, é o gavião que dá nome ao gentil, ao nome da gente. Nós nos classificamos e nós nos consideramos chimangos. O nome daquele gavião é o chimango. Houve uma época que alguém disse que Alenquer era sobrevoada por aves de rapina, mas na verdade aquele símbolo, aquela simbologia do gavião, que é muito bem representada por grupos folclóricos, como por exemplo o Zé Matuto, é a figura do chimango em si, com toda a força, a garra. E tem histórias que o alenquerense foi conhecido por chimango por ter coisas parecidas a esse gavião, no sentido de ser, o alenquerense é um lutador, é antes de tudo um sobrevivente, uma pessoa que acredita sempre que as coisas vão melhorar, é um povo que trabalha bastante, que tem uma cidade que sempre foi e sempre é muito malinada pelo poder público, mas ele está lá, tá mantendo a cidade e considera a sua cidade muito amada, a ponto, por exemplo, de a gente considerar Alenquer a capital do mundo. Para um alenquerense, o amor e o sentimento é tão grande a ponto de todo mundo, é como se fosse a mãe. Eu posso falar, eu posso criticar a minha cidade, mas eu não aceito como se eu não admitisse críticas externas. Então, é essa representação de um povo que quer, que luta na figura do chimango. E a gente tem também a Cidade dos Deuses. A Cidade dos Deuses em um dos símbolos que representa Alenquer em muitas situações. Que é a taça, que logo quando a gente chega lá na Cidade dos Deuses, a gente observa o monumento lá. É um monumento muito bonito que representa um patrimônio cultural material do povo de Alenquer, como vários outros que poderiam estar aí na bandeira, mas esses foram meio que selecionados por caracterizar Alenquer de fato. É verdade. Ao seu ponto de vista, qual a significação da bandeira, seus devidos símbolos para o povo alenquerense? É isso, a bandeira é um time parece que precisa de uma bandeira. Você vê uma bandeira balançando em preto e vermelho durante um jogo, você sabe que provavelmente vai ter um jogo do Flamengo. Se for outras bandeiras opostas, a gente tinha um festival folclórico. De um lado balançava as bandeiras vermelha e branca, do outro lado as bandeiras verde, azul e branca. E isso representa, isso é simbologia, são coisas necessárias. Então a gente tem o selo, a gente tem o hino, tem vários símbolos. E por que não a bandeira representar? E aí a gente já vê hoje, alenquerenses que estão fora de Alenquer, que balançam, que acreditam, que carregam essa bandeira, a bandeira como um símbolo, como se fosse a representação da sua cidade, como se carregassem a bandeira, como se ali tivesse todo o depósito de confiança, de fé, de crença que Alenquer está ali, junto com aquela bandeira também. Essa foi a nossa entrevista com o professor artista, né? Esse ilustre alenquerense de coração, né? Em nome da Escola Nova Esperança, queremos agradecer a sua presença, né?
por que ter agradeço. dado esse pouquinho de tempo pra gente, tá? O nosso muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Tchau, pessoal.